Olá, sejam todos muito bem-vindos e todos muito bem-vindas. Hoje vamos estar iniciando a segunda aula, definindo um projeto de análise de dados. Nesta aula vamos estar falando sobre quais são os principais requisitos para iniciar uma determinada demanda em análise de dados. O que é análise de dados? A análise de dados consiste em converter dados brutos em insights relevantes para solucionar problemas. Grave isso: insights relevantes para solucionar problemas. A partir do momento que você inicia na área de dados, você se torna um solucionador de problemas. A análise de dados é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de encontrar padrões e tendências, as quais podem gerar transformações ou refutações, ou seja, causas e efeitos. Então, é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados, sempre em mente para encontrar padrões e tendências para solucionar um determinado problema. Problemas, é isso que você se torna a partir do momento que você começa a trabalhar na área de dados. E o que é um projeto de análise de dados? Na sua forma mais simples, é o uso de dados de projetos passados e atuais para permitir decisões eficazes sobre a entrega do projeto, de um determinado projeto. Portanto, sempre resolvendo um problema de negócio. Antes de iniciar um projeto de análise de dados, você deve definir em mente seus requisitos e identificar as suas fontes de dados, da onde você vai tirar esses dados para resolver um problema. E quais são as cinco principais tarefas de um projeto de análise de dados? São esses. Vamos lá? O primeiro, definir o problema. Entender o objetivo da análise. Para que você está fazendo essa análise? Quais são as finalidades desse projeto? Para qual utilidade? Para qual área da empresa vai? Para o RH, para a área comercial, para o setor de vendas, para o setor, vamos lá, da fábrica, de um determinado local da fábrica. Para onde que vai isso? Então você tem que ter em mente e entender o objetivo da análise, definir o problema que vai ser resolvido com esse projeto. E depois você vai coletar os dados, obter os dados necessários. Ou seja, da onde que vai vir esses dados? Eu vou cruzar com a base X, com a base Y, para poder fazer essa base e construir o que é relevante para a análise dos dados. Então, você tem que ter os dados essenciais, os dados necessários para poder iniciar esse projeto. E terceiro, preparar os dados, limpar e organizar os dados. Essa é uma das partes que poucos analistas de dados, pessoas que trabalham com dados, gostam, porque é onde demanda mais tempo do seu trabalho. Eu digo que 80% do seu trabalho está em limpar e organizar esses dados. E sem esse processo, sem essa etapa, e você subir os dados para análise, para apresentar, você vai estar apresentando resultados mentirosos, resultados fakes, e decisões relevantes são tomadas em cima daquilo que você apresenta dentro do seu dashboard, seu relatório. Então, essa é uma das partes mais importantes para começar um projeto: preparar os dados, limpar e organizar os dados. É um processo que demanda tempo, mas é um dos processos mais importantes e essenciais. A base tem que ser sólida. E depois analisar os dados, aplicar técnicas para extrair insights, ou seja, aí já entra a parte visual, data visualization, onde você vai estar colocando os seus gráficos, seus KPIs, para poder estar construindo o seu dashboard. Então, a última parte é comunicar resultados, é apresentar os resultados de forma clara. Depois de tudo pronto, você leva o seu BI ali, o seu dashboard, seus relatórios a aquela área, aquele setor que foi designado para você resolver um determinado problema. Se é para o RH, você vai apresentar ali para o pessoal. Se é para de área comercial, você vai lá e apresenta, e etc. Então, depois dessas etapas,
definir o problema, coletar dados, preparar dados, analisar os dados, comunicar resultados. Então essas são as 5 principais tarefas em um projeto de análise de dados, dentre outras que existem. Então, a partir do momento que você recebe aquela demanda, você define o problema, você coleta os dados, você prepara os dados e você analisa os dados e depois comunica os dados. Queria agradecê-lo pela sua atenção. Você é muito especial para nós darmos continuidades nesse projeto, neste treinamento. E muito obrigado, muito obrigada. E uma mensagem para você: não temas e continue marchando, continue caminhando, que tenho certeza que quem planta de forma correta e justa vai colher também. Muito obrigado e até uma próxima.